Não vou nem falar da Original Drogaria, porque não dá tempo. O Vanderlei tem aí 20 minutos para falar de vários assuntos. Como é que ele vai fazer, eu não sei. Maristela botou aqui, bom dia, Hélio. Segunda-feira vamos estar aí para falar sobre a Via Sacra, ela vai estar aqui com a gente. Ela também parabenizando o Vanderlei, que tem muita coisa. Aí ela botou aqui, eu vou falar. Cagada na nossa cidade que precisam ser higienizadas. A Lia Queiroz já botou aqui, mandando um abraço para o Vanderlei. E o Jame Palmares pergunta que avaliação você faz com relação à obra que vai ser feita na Feirinha do Alto. Jame Palmares. Rapaz, essa obra da feirinha, da rodoviária, né, o próprio asfaltamento da Teresópolis-Friburgo, são obras que visam a eleição. Então, elas não visam o interesse necessariamente do público, né? Então, essa reforma da feirinha vai ser boa para o prefeito, para o governador dizer que nós estamos fazendo uma obra em Teresópolis, da mesma forma a rodoviária. Então, não se pensou, tanto na reforma da rodoviária quanto na reforma da feirinha, e até mesmo na reforma da estrada Teresópolis-Friburgo, no que era importante para a população, né? Então, você vai mexer na rodoviária, você tem que pensar se vale a pena investir 4, 5 milhões, se não é mais interessante criar um novo espaço para aquele modelo de saída de ônibus. Talvez a cidade mudou, se fala há muito tempo, não é de agora. Você era garoto na imprensa ainda, eu também, quando se falava em se fazer uma nova rodoviária em Teresópolis. Lá na Rio Bahia. Na Rio Bahia, em um ponto mais, porque os ônibus são interurbanos ali. Então, você pode criar, ou então criar ali uma rodoviária urbana de integração, né? Os ônibus vêm para ali, dali eles saem, seria também uma solução. Você tem que pensar em coisas mais que vão mudar a vida das pessoas. O que vai se fazer na rodoviária é apenas uma troca de telhado, uma pintura, uma troca de piso e uma troca na iluminação. Isso aí vai custar os seus 4 ou 5 milhões e a eleição vai ser favorecida com esse tipo de investimento naquele setor ali. Eu acho que na feirinha é a mesma coisa. Por quê? A obra da feirinha é uma obra estruturante do pavimento, das condições. Então, melhora o banheiro, melhora o piso, abre uma rua nova, mas a feirinha precisa de mais que isso, né? A Feirinha do Alto, que é a nossa principal atração turística, ela tem que ser vocacionada para outros interesses da área do comércio, de artesanato. E, inclusive, falta na feirinha também, a feirinha tem um fim social, ela tem que fazer inserção social, né? Então, hoje, a feirinha ela contempla aqueles feirantes que estão lá e contempla até de forma meio atabalhoada, mas contempla. E cadê os novos beneficiários desse tipo de feira em Teresópolis, né? A feira poderia ser um escoadouro de artesanatos de pessoas até que não participam da feirinha. O feirante vai vender e o artesão vai produzir. Então, se você não mudar esse modelo da cadeia de produção, você tem que ter ali como ponto também de venda daqueles que não têm espaço para vender. Não cabe todo mundo ali, mas você pode fazer a cidade produzir artesanato em todos os bairros, em todos os cantos, onde existe a mão de obra, desde que essa mão de obra seja qualificada, preparada, né? Desde que essa pessoa comum que tem gosto para a arte consiga produzir alguma peça nova e ela tem que escoar lá. Então, isso aí vai ser bom para quem já está lá, inclusive, porque ele não vai ter o espaço dele vai ser preservado, as tendas vão ser garantidas e a feira vai atender a um novo público. A feira tem que sofrer por essa reciclagem. E é normal isso, em qualquer lugar que você vai, onde o artesanato, onde as feiras são atrativos turísticos, você percebe que elas estão sempre fazendo transformações, mudando para atrair um novo público. Você não vai querer vir todo ano em Teresópolis comprar pão de prato ou comprar outros itens que são vendidos ali. Você vai querer coisas diferentes. E você tem que. E aí a pessoa voa a Teresópolis porque pode ter uma coisa diferente naquela feira. Tudo que tinha eu já vi. A pessoa passa a saber que tem coisa sempre sendo inovada. Quem anda, o grande problema todo é que as pessoas querem gerenciar certos setores da prefeitura sem ao menos viajar e olhar as outras cidades com um olhar crítico, né? Então, para você estar na feira, à frente de uma feira como essa, Teresópolis, decidir pela feira de Teresópolis, você já tem que ter ido na feira de Paraty, você tem que ter ido nas feiras do Nordeste, que são feiras muito interessantes, né? As feiras do Sul, as feiras dos países vizinhos. O Chile tem feiras ótimas, a Argentina tem feiras ótimas, feiras com coisa que isso aqui que é feira, isso não é aquilo que a gente vê lá no Brasil. Então, você pode trazer essas experiências, porque o viajante, ele quer ver coisas novas.
Até para ele contar, vi isso aqui em Teresópolis, comprei essa lembrança lá. Mas tem que ser uma coisa que não tem em outro lugar. Então, o que a gente tem hoje aqui é muito do mesmo, né? Muito do mesmo que já se tinha há 10 anos, 20 anos Você já visitou a atrás. de Natal? Quase todas, né? Parnamirim? Agora eu visitei uma cadeia que tem lá, É, a antiga cadeia, né? Virou antiga uma feira. É prisão. um pouquinho mais caro, inclusive se compra nas celas, né? Eu comprei uns itens na cela 7, na cela 15. Antiga prisão, Interessante, Café do Alto. é um passeio bacana. O sol, um sol de queimar a testa. Eu conheço lá. O dia é complicado. Mas Natal tem essa coisa. E Natal ainda tem uma coisa interessante, que é o roteiro turístico, né? Você tem vários pontos de venda de artesanato e você tem o roteiro turístico que vai contemplar esses pontos. Então, a prefeitura conspira a favor do artesão, que é levar o público direcionando, de ponta né? em ponta. De ponta em ponta, principalmente naquele lado, do lado contrário das dunas, né? Você tem ali mais feira de artesanato nesse sentido. Aí você tem os restaurantes, onde os pontos, as vans e os ônibus vão parar. Então, você tem também a prefeitura se organizando para ajudar e criar esses pontos de venda. Aqui em Teresópolis acontece o quê? A prefeitura criou uma praça e mandou os feirantes para lá e o público, se quiser, vai lá. Porque você não vê a prefeitura criando atrativos para contemplar esse visitante da Feirinha do Alto. Então, falta muita coisa, mas falta principalmente o prefeito, o secretário de turismo e o pessoal que cuida, de fato, quem pega, coloca a mão na massa dessa questão aí da feirinha, olhar para os outros municípios e ver como é que funciona, porque é mais do que isso aqui. E Teresópolis tem um potencial muito maior que muitos outros municípios. Quem percorre mesmo os pontos de artesanato de Natal, vê que nós temos potencial para fazer coisa melhor que aquilo lá. Vanderlei, ontem foi o dia do jornalista. Né, rapaz? Dia do jornalista, cada vez está mais importante essa função, né? Principalmente nesses tempos novos agora, de blogs, de internet, onde todo imbecil tem direito a falar e dar sua opinião como sendo uma verdade absoluta. Então, é preciso que algumas pessoas lúcidas possam vir e falar com propriedade, falar porque estudaram para aquilo, falar porque avaliam e percebem como as coisas funcionam para poder dar a sua opinião. Então, hoje a opinião está muito vulgarizada. Então, quando você tem... Eu ainda paro na frente da televisão para ouvir um bom jornalista falar sobre um assunto que eu não domino bem e eu querendo dominar aquele assunto melhor. Então, é importante quem tem uma imprensa boa e que bom que nós temos jornalistas no Brasil, isso há mais de 200 anos, né? Eu tenho um texto aqui que você me mandou. Fala do texto que eu leio para você. Esse texto é muito interessante. Eu mesmo? passei para você essa mensagem, porque eu postei isso ontem no Facebook, e as pessoas nem olham, porque ninguém lê texto de mais de 3, 4 linhas. Né? Tem que ter muita boa vontade para ver isso. Mas o Hipólito da Costa foi o nosso primeiro editor de jornal brasileiro. Né? Ele criou, em 1º de junho de 1808, o jornal Correio Brasiliense, que ainda existe em Brasília, é um jornal hoje que não tem nada a ver com aquele primitivo jornal, porque o primitivo acabou em 1822, mas ele faz um editorial de capa muito interessante. Ele vai ser o primeiro jornal brasileiro impresso na Inglaterra. Então, levava um mês para chegar nas bancas, na mão das pessoas aqui no Brasil. A notícia está atrasada. E depois, em 10 de setembro, vai surgir o segundo jornal brasileiro, primeiro impresso no Brasil, que é a Gazeta do Rio de Janeiro. Mas, de qualquer forma, 1º de junho é a data desse jornal, desse sujeito chamado Hipólito da Costa, e ele é muito lúcido nesse texto, por isso que eu compartilhei esse texto, é interessante a gente conhecê-lo. O primeiro dever do homem em sociedade é ser útil aos membros dela, e cada um deve, segundo as suas forças físicas ou morais, administrar em benefício da mesma os conhecimentos ou talentos que a natureza, a arte ou a educação lhe prestou. O indivíduo que abrange o bem geral de uma sociedade vem a ser o membro mais distinto dela. As luzes que ele espalha tiram das trevas ou da ilusão aqueles que a ignorância precipitou no labirinto da apatia, da inércia e do engano. Ninguém é mais útil, pois, do que aquele que se destina a mostrar com evidência os acontecimentos do presente e desenvolver as sombras do futuro. Que fechamento maravilhoso. Né? Rapaz. Essa é a boa imprensa, né? Essa não só a imprensa, mas ele fala no geral, né? Nós temos que ser úteis ao próximo. Quando a gente vive em sociedade, o nosso próprio trabalho ele deve ser muito bem escolhido para a gente fazer ele o melhor possível, de forma que afete. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, que a partir de uma matéria do jornal, uma matéria investigativa, uma denúncia, a prefeitura cancela uma compra
que ela ia fazer e ela ia jogar 9 milhões de dinheiro público fora, eu me sinto realizado, porque é um papel da imprensa isso, né? E eu acredito que todos aqueles, o motorista de ônibus, o açougueiro, o locutor de rádio, todos os profissionais que fazem com dedicação o que eles fazem, merecem comemorar um texto como esse, né? Porque, na verdade, aquele que se propõe a clarear a mente das pessoas, a informar, né? a oferecer subsídios para que ela tenha uma opinião correta com relação à sociedade, ele tem um papel diferenciado na sociedade. Então, 7 de abril é uma data muito justa de se homenagear o Dia do Jornalista. E o Dia da Imprensa, que é 1º de junho, data da criação do primeiro jornal que circulou no Brasil, impresso na Inglaterra. Houve uma época em que esse dia, né, a gente tinha festividade, a gente se reunia, se encontrava, né? Pessoal de imprensa em geral, tinha churrasco, às vezes a gente fazia churrasco na Casa de Portugal, ou ganhávamos um churrasco na Casa de Portugal, mas tudo isso ficou no passado, né? Hoje ninguém reconhece até mais. uns 10 anos atrás, a data do Dia da Imprensa era comemorada em 10 de setembro, que é o dia da criação da Gazeta do Rio de Janeiro, Sim. que era um jornal chapa branca, um jornal do governo. Mas era o Dia da Imprensa. Era o Dia da Imprensa. Então, a data era comemorada. E aí, houve nos anos 2000, e aí você vê a diferença, né, de que era o Brasil dos anos da virada do século, houve uma discussão de que não era justo homenagear o 10 de setembro, uma data de criação do primeiro jornal feito no Brasil, Gazeta do Rio de Janeiro, um jornal chapa branca, feita pela igreja, para falar bem do Império, né? E não tinha os interesses públicos, não estavam nas páginas desse jornal, que depois vai ser um bom jornal naquele início ali do Brasil, depois de 1808. E aí decidiu-se, então, mudar a data do Dia da Imprensa, do dia 10 de setembro para o 1º de junho. E mudou justamente naquele período onde a gente comemora menos, a gente se encontra bem menos de uns 10 anos para cá, né? Então, praticamente, a gente comemora muito pouco o dia 1º de junho, que é hoje o Dia da Imprensa, que é a data da criação deste primeiro jornal de fato, que, embora ele não tenha sido feito no Brasil, ele era um jornal de oposição. E imprensa de oposição, né? O resto é secos e molhados, né? Já dizia o melhor, né? Olha, você tem menos de 10 minutos para falar de 2 assuntos, mas um a gente pode falar, o outro pode ficar para outro dia. 110 anos da conquista de Deus. É uma data muito interessante, né? Você quase esteve lá. Eu falo, inclusive, dessa conquista de Deus nesse livro, Viagem ao Passado, a gente lança em julho, está pronto aqui o primeiro exemplar. Esse livro vai ser lançado na Bienal de São Paulo. Ele foi adquirido por uma editora do Sul, os direitos autorais por 5 anos, e eu passei, então, ele vai ser lançado lá, eu vou estar presente. Vai ser um evento interessante, porque é um livro que conta as viagens que havia na Serra dos Órgãos, entre 1820, que é o tempo da chegada do Marcha a Teresópolis, a região da Serra dos Órgãos, e 1920. São 100 anos ali, então, 100 anos atrás. Né? Você conta uma viagem a Teresópolis? A gente fala as várias viagens. Não, as várias viagens. Há 100 anos atrás. De viagem. A gente pegou ali todas as viagens que aconteceram, mais de 30 viagens, de cientistas, missionários, pastores, né? Os viajantes comuns da época, botânicos principalmente, e eles se encantam com a serra, com a região do Planalto, e também eles trazem relatos de como era a viagem. A viagem não era sempre de trem para o Rio, o trem era modernidade, porque antes do trem tinha o ônibus puxado a burro, e antes do ônibus tinha a liteira, você tinha as viagens vão mudando. Então, o livro, como ele traz os relatos dos viajantes no seu tempo, ele tem as formas de viajar para Teresópolis. Tecnologia. Você vai mudando a forma. Então, foi muito interessante. E uma das viagens, já que está falando de viagem, é uma viagem às montanhas. Então, a viagem que aconteceu culminou no dia 8 de abril de 1912, com a conquista do Dedo de Deus, que foi uma conquista que é o marco do montanhismo no Brasil, e o marco do montanhismo no Brasil é muito mais elegante, muito mais sofisticado, né? Muito mais memorável que o marco do montanhismo em outros países, porque aqui foram moradores de Teresópolis, e eles foram através de um desafio, e eles não usaram equipamento estrangeiro para subir numa montanha. Os 2 viajantes chegaram a Teresópolis para subir nas montanhas, porque havia naquela época uma dúvida, havia uma pesquisa do o que tem no cume das montanhas, né? O pessoal achava que tinha ouro, tinha um minério diferente, tinha a fauna e a flora, como é que era. Então, o governo, o DENOX, eu falando DENOX, né? Departamento Nacional de Obras contra as Secas, isso foi criado em 1909.
E em 1912, eles mandaram o Arrojado Lisboa, que era o presidente desse departamento nacional, ele mandou um botânico e um geólogo a Teresópolis para subir a montanha. E eram 2 alpinistas alemães. E eles contrataram um caçador aqui e eles resolveram subir a montanha. Tinha todos os equipamentos, eles eram estrangeiros, né? Então já tinham o costume de subir os Alpes, né? Isso era comum, subir montanha no país. Vieram bem equipados. E eles vão, o caçador vai junto com eles e leva eles até um ponto. E dali em diante ele para, porque ele não tem equipamento, mas os 2 chegam no cume. E depois, quando eles voltaram, não chegamos em cima, mas também ninguém vai chegar, porque é intransponível. Há um abismo. Quando chega no dia de Deus, faltando uns 30 metros para chegar no cume, tem um lajedo, um despenhado, não tem como, dali você não passa. Então, os estrangeiros acharam que era uma coisa absurda, não dá para passar aqui e ninguém mais vai chegar nesse cume. E o caçador resolveu, então, ofereceu essa proposta para o Zé Teixeira de Guimarães os 3 funcionários dele. O Zé Teixeira de Guimarães tinha uma oficina de ferraria ali no alto. Ele faz o quê? Eles resolvem ir no local. E aí ele mostrando para ele, o equipamento que ele tinha era um grampo, era uma argola, usava uma corda mais fina, uma mais grossa. Então ele vai dizer o que eram os equipamentos desses estrangeiros. E o teresopolitano vai construir esses equipamentos. Vai criar o grampo P, que é um grampo que ainda tem na montanha hoje, que é um grampo conhecido no mundo inteiro, criado em Teresópolis para essa conquista do Dia de Deus em 1912. E esses 5 malucos vão chegar. Quando eles chegam lá, tem um abismo, realmente não tem o que fazer, vão voltar, realmente não dá para chegar lá. Mas à noite, como eles dormem lá em cima, o cara é brasileiro, né? Ele pensou, não, tem que ter um jeito. No dia seguinte, ele chamou os companheiros, o Zé Teixeira de Guimarães, chefe da equipe, né? Irmão do João Pernambuco, de Luar do Sertão, autor de Luar do Sertão, aquela música sertaneja, que também andava por Teresópolis. E ele vai pegar, então, eles vão descer, os 5 homens, cortam uma árvore muito alta, pegam as cordas, carregam aquela árvore lá para cima do dedo de Deus e joga ela como se fosse um poste, atravessa o pau de sebo e chega no outro lado e faz a conquista. Essa é a engenhosidade. Inclusive, o Manuel Bandeira, em 1935, ele escreveu um texto na revista Souza Cruz, do Rio de Janeiro, ele falando do dedo do alemão, dos 2 alemães, o dedo de Deus e o dedo do brasileiro. Essa é a engenhosidade do brasileiro de descobrir coisas, né? O brasileiro tem que ser analisado pela NASA mesmo, como o pessoal diz aí no Facebook, né? Porque ele foi capaz de criar uma solução onde não havia solução. Então, a conquista ela tem um gosto muito grande para o montanhismo mundial, não só para o montanhismo brasileiro e o montanhismo do Rio de Janeiro, e não é por pouco que o Dedo de Deus está no brasão, né, do estado do Rio de Janeiro. E conhecido, reconhecido e conhecido no mundo inteiro, né? Bom, o Viagem ao Passado é o livro que o Vanderlei lança agora em julho, e a gente vai ter Vanderlei aqui mais vezes, vai falando do Viagem ao Passado, contando o seu livro. Lógico, se você quiser viajar ao passado, você vai ter que depois saber com o Vanderlei como ter o livro, né? Que ainda não está pronto, mas vai ser lançado em julho. O Viagem ao Passado. Nós falamos sobre o prefeito empreendedor, sobre o Dia do Jornalista, a conquista do Dedo de Deus e sobre os treinamentos, né? Os coaches que vieram dar treinamento a Teresópolis, que talvez, de repente, ainda venham. Muito obrigado a todos vocês. Vanderlei, a casa é tua, muito obrigado. Olha, a casa é minha, então eu voltarei aqui quando for convidado de novo. Um abraço, obrigado a todos. Um bom final de semana para todo mundo em casa, com suas famílias, descansando, relaxando, que a gente merece, né? Preste atenção no que eu falei hoje na abertura do programa, né? Vamos orar, vamos prestar atenção no que a gente está vendo por aí, no que vem aí falando de política, porque nós vamos definir este ano o futuro, talvez, dos próximos 20 a 30 anos, a gente pode definir esse ano. A gente tem que ter muito cuidado no que vai fazer, ok? Muito obrigado. Até segunda, se Deus quiser.